Chegou no estúdio, já quer saber quem tá cancelado, quem vai aparecer. Celebridade postou, a gente viu. Na ponta da língua é tudo mais do que 1000. Liga a TV, aumenta o som, o programa é bom. Eita, alegria garantida, mais uma sexta-feira, a última, né? De novembro 2025 vai se despedindo e a tarde mais quente e apimentada do estado de Goiás começa agora ao vivo para mais de 42 cidades em todo o estado de Goiás e para o mundo pelo PUC Play. A nossa programação, o nosso programa na palma da sua mão. O Telepimenta já está liberado. O nosso canal direto com você, telespectador assíduo PUC TV. Não esquece, ó. Artístico é trend, é luz, é ação. Com ele o rolê vira atração. Vem, vem com a gente que é sucesso na ponta da língua. É progressão. Boa tarde, ó. 93080068 aqui, ó. Já está liberado o Telepimenta. E o programa tá recheado de atrações, tem fofoca, entretenimento de qualidade, entrevistas, tem turismo, tem tudo isso e muito pouco. É uma miscelânea do que é bom na sua tarde, pra lá de apimentada, tá bom? Ó, e eu quero muito agradecer, é isso mesmo, quero agradecer a toda a equipe de comunicação da Prefeitura de Aparecida, onde nos reunimos a imprensa local para prestigiar o trabalho do prefeito Leandro Vilela, que realizou uma confraternização para a imprensa, recebendo todos do meu com muito carinho, numa excelente solenidade. Olha, tudo muito bem feito. Um abraço a todos da Secom de Aparecida, todos que estão ali na guarda-chuva do nosso querido secretário Oséias, a Dani, a Marisete, todo mundo ali, cada um dando a sua parcela de contribuição. E prefeitura que não se comunica, com certeza não tem um governo próspero. Parabéns, Leandro Vilela e toda a equipe da Prefeitura de Aparecida. Ao João Campos, o vice que estava lá, ao pessoal do estado, tá bom? Parabéns, né? Já são as confraternizações. É 2025 se despedindo. Um abraço, Leandro, e toda a equipe. E a doutora Lana, também a primeira-dama, estava lá presente, linda, sempre atuante, a nossa querida primeira-dama. Certo? Aperta o play, olha, que o programa está recheado, tá? E eu quero abrir também um parênteses nisso tudo para agradecer a dupla ali, Jean e Giovanni, é isso mesmo, e falar e pedir desculpa pelos atos de uma imprensa que não representa a imprensa do nosso estado. Tem muita gente que vai na internet, compra uma canopla, uma espuma e se diz imprensa, se diz jornalista. E eu não falo nem na forma de atuar, porque muitas vezes não tem a ver com faculdade, tem a ver com dom. É na forma de se expressar e no que quer reivindicar. Então tem muita gente se passando pela imprensa. Foi constrangida a querida assessoria que teve aqui cuidando do DVD, que foi um DVD lindo, sem defeitos. Então aqui, ó, a grátis, a assessoria, o meu abraço, o meu respeito. Imprensa que a imprensa se preza, tá bom? E vamos que vamos, ó, 93080068. E essa notícia, ela me pegou de surpresa, só que não. Ivete Maria Dias de Sangalo, conhecida Ivete Sangalo, a baiana nascida em Juazeiro, com 3 filhos, anunciou ontem sua separação com Daniel Kadir. Muita gente achou que era uma fake news, não. A Ivete Sangalo, a do post, a dos comentários do casamento perfeito, anunciou a sua separação após 17 anos de união com o nutricionista, o ex-nutricionista da seleção. Um relacionamento que sempre ali, recheado de bons posts, de bom posicionamento sentimental, artístico, até publicitário, né? Ivetona sempre chegando, botando pra ferver, macetando, teve que se curvar ontem diante de umas polêmicas, principalmente no mundo da internet que a gente vive hoje. E muito já se fala que há, inclusive, uma traição envolvida neste assunto. É prematuro julgar? É prematuro julgar. Mas você sabia onde é que ele estava? Na COP30. Ele estava lá na COP30 e disse que foi por lá que a confusão começou. Tanto que quando o Shawn Mendes, o cantor, esteve lá em Salvador, nem post juntos estavam fazendo. Mas eu vou fazer daqui a pouco uma reflexão sobre esse assunto, sobre a Ivete Sangalo.
E olha, e eu já vou deixar minha polêmica de hoje. Minha polêmica não. A minha pergunta de hoje para você, telespectador, e não esquece de me responder. Uma sensitiva muito conhecida noticiou isso há 2 meses atrás. É isso mesmo. 2 meses atrás. Eu vi, e isso inclusive ficou na minha memória. Quando eu soube disso ontem, falei, cara, ela comentou isso. Vejam aí o que a sensitiva falou. Isso tem 2 meses atrás. Não foi no montado, não. Foi não. Vejam aí que na volta eu venho a minha pergunta da Pimenta dessa sexta-feira. Vejam aí. Ligada ao casamento. E tem separação, sim. Tem separação? Tem separação. Tem mas não tá separação. dando. Todas as formas de Mas amor como pra assim? mim é perfeita. O marido vai largar ela ou ela vai largar o marido? Os dois. É os dois. Aquela. Tipo a separação da Simária, que viajou, a coisa mais linda, dizendo que amava o homem. Na outra semana o cara não valia mais. E aí, gente? A pergunta é: coincidência ou verdade? O que a sensitiva falou pra você é uma coincidência, porque tem muita coisa que a gente... um carro vai virar na estrada. A probabilidade disso acontecer é 100%, porque existe carro na estrada. Mas sobre o que ela falou, pra você, telespectador, você acredita ou não acredita? Foi uma coincidência? Ou vocês acham que já estava no ar, que a Ivete estava no processo de separação? Para quem está ali é fã da Ivete. Eu quero a sua resposta agora, porque tem um panetone, 1, 2, 3, 4. Um dos panetones tem um verdadeiro e eu vou te dar uma cesta de Natal, porque o Natal aqui já começou. 9308-0068, 62 DDD. Não esquece, tem pimenta e panetone na sua tarde. E aí, coincidência ou não? Vamos ver? Boa tarde. Gui, maravilhoso, boa tarde, Gui. Aqui tá parecendo que vai chover, mas não chove, mas estou aqui na minha sala assistindo e aproveitando esse momento com você. Uma tarde abençoada para todos e vamos que vamos. Vamos que vamos, obrigado. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Gui. É a Maria de Brasa Grande. Eu acho que foi coincidência, né? Não acredito muito nessas coisas, não. Porque eu já tava querendo separar mesmo, então aconteceu. Maria de Brasa Brandes, acho que é coincidência. Boa tarde, boa tarde. Gui, ela tem uns acertos bem favoráveis, né? Ela tem acertado muitas coisas. A gente não pode generalizar nada, mas que ela é fato. Muita coisa que ela fala dá certo. Isso em relação a esses artistas, né? E você tá olhando a minha primeira mensagem e não manda, né, seu Guilherme? Ei, Guilherme. Agora é só alegria, né? Vamos curtir nosso fim de semana. Ô, Gui, você continua com a pergunta de ontem. Eu acertei, viu? Você sabe que eu acertei. Eu fui uma das primeiras. Vamos brincar. Eu quero essa sexta. Com certeza. Sexta-feira merece, né? Sexta-feira merece. Vem comigo, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, meu nome é Wélica, moro em Aparecida de Goiânia. Eu acho que tá no número 4. Sério? Meu Deus do céu, já é uma sensitiva. Gui, boa tarde, tudo bem? Márcia do Morada do Sol. Gui, é coincidência, tá? Não existe isso não, é coincidência, não acredito. Meu Deus do céu. E aí? Gui, eu não acredito nesse negócio de vidente. Eu acredito em Deus e eu sei que Ele que sabe o nosso futuro. Mas pra Ivete ter acabado um relacionamento de 17 anos de uma pessoa bem madura, experiente com ela, algo errado aconteceu. Pode ter certeza que logo a bomba estoura. Tem pimenta no relacionamento da Ivete, direto da Bahia. Já eu volto com mais participação, 9308-0068, porque agora o papo é pra lá de VIP. Estamos falando de artista, não é isso? O meu convidado, ele é criado em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. É uma das maiores potências, né? Uma das cidades mais importantes do estado de São Paulo, também terra do agro. Quando terminou o ensino médio, ele se mudou para São Paulo, para a capital, onde se formou em Direito. E o sonho dele era ser delegado federal. No início,
dos anos 2000, ele se mudou para Goiás, onde conheceu a esposa e por aqui acho que ficou. Filho, nem vou falar de quem ele é filho. Isso aí vocês vão ver, porque ele não precisa de apresentações e nem de um TP tão grande assim, né? O meu Papo VIP de hoje, primeiro aperta o play que vocês vão descobrir agora quem é. Vejam aí. Vicente da Atena, seja bem-vindo ao Na Ponta da Língua. Gui, meu irmão, grande prazer, uma honra estar aqui. O papo mais do que VIP, gente. Eu Um não sou camarote VIP repleto assim, não, de comunicação. Mas eu não sou VIP assim, não. Aqui você é mais do que VIP. É o símbolo nacional quando se fala em comunicação pelo legado que carrega, mesmo se não quisesse, né? Eu acho que o Datena vem de antena, porque está ligado com tudo, antenado com todos. É o maior comunicador que o país tem neste momento. Está nos halls do que já teve. E o Vicente é filho disso, faz parte disso e foi criado no meio disso, mas queria ser delegado. Eu nasci no berço, na redação, né? Aliás, da onde que você lembra? Isso foi de um papo nosso, de uma conversa. Você lembra que eu tinha o sonho de ser delegado federal? Ser delegado federal? É, você lembra disso até hoje? Que bacana, eu tinha. Realmente eu sempre tive vontade, né, de ser delegado, de ajudar, né, a combater um pouco desse crime, né, que hoje está instalado em todo o Brasil, infelizmente, né? E eu tinha esse sonho, né? Eu achava difícil ir para a televisão sendo filho, né, de um Pelé. Né? Na Você minha acha opinião, que poderia ser um ídolo. desafio, uma cobrança maior aquele ali? Eu me via, como eu disse, o Pelé, eu me via como o Edinho, né? O filho do Pelé, poxa, né? Você imagina, você lembra a cobrança que era? Sim. Do filho do Pelé. E o filho do Pelé jogou no gol, né? Ninguém acreditava nisso. Então, para mim, eu ficava meio que de escanteio. Eu tinha receio de entrar na televisão e acabei que fui por outros caminhos. Trabalhei como caboman, né? Trabalhei como produtor, sempre por trás das câmeras. Isso já lá em São Paulo, com 18 anos de idade, na época na Record, né? Editor de vídeo, eu já fiz de tudo, né, que você pode imaginar na televisão, mas nunca tinha apresentado, nunca tinha, né, entrado no estúdio e olhado para a câmera e apresentado alguma coisa. Até que um dia, né, eu tive a oportunidade e fui. E fui aqui em Goiás, na terra que eu amo e sou apaixonado de coração. Aliás, eu não dei nem uma ótima tarde aos telespectadores aí do programa Na Ponta da Língua. Estamos ao vivo para todo o estado e pelo PUCplay para todo o Brasil. Vicente da Atena está no nosso Papo VIP, no nosso Camarote VIP, Vicente da Atena Neto. Então, porque o legado é maior do que a gente imagina, né? Ele, que é o filho da Atena, que está no ar, daqui a pouco ele deve estar lá com as notícias, um jornalista perfeccionista, interativo, justo, íntegro, e ele também, ele poderia ter um programa chamado Na Ponta da Língua, porque ele não tem muito papo na língua. O seu pai nunca foi assim, é dele. Sempre. É o que ele pensa, não é nem o que ele acha, é o que também ele concorda, né? Não tem como ter máscaras. A diferença do Datenão, né, que eu chamo ele de Datena pai, que ele fala, ó, quando eu entrei na televisão para apresentar, ele falou, não me chame de pai, hein? Eu não gosto que me chame de pai na televisão. Você tem que ter a sua personalidade e tal. Então eu chamo ele de Datena pai. Aí ele riu até, virou até uma piada. Mas ele sempre foi assim, em casa, né, com os amigos e no trabalho. Ele não tem um personagem na televisão, como tem várias pessoas, né, que chegam na frente de uma câmera e apresentam qualquer tipo de programa e viram um personagem. Ele não tem isso. Ele é transparente do jeito que é, do mesmo jeito, da mesma forma. Ele só é um pouco mais bravo na televisão, isso é. Ele é diferente em casa porque ele é um cara brincalhão, ele é um cara que fala bobagem, ele é um homem coração, é um
um pai realmente assim com um coração gigante, né? Mas ele não é bravo do jeito que ele é Na televisão. na televisão, justamente porque ele é uma pessoa com emoção. E esse programa que a gente apresenta, Gui, é um programa que carrega muita gente, né? A gente briga com políticos, a gente briga com facções do crime organizado. Você tem que ficar a todo momento vendo agressão a mulheres, pedofilia, enfim, né? São vários crimes que acabam deixando a gente pesado. E isso exalta a pessoa, né? Vocês brigam até com amigo, né? Porque naquele momento não existe amigo, existe jornalista, notícia e o que está acontecendo. A imparcialidade faz parte de tudo, né? E esse trânsito livre que seu pai tem, a gente tem que respeitar. Às vezes é uma forma do Vicente estar aqui, também é de homenagear o pai dele. Faz tempo que ele não vem aqui a Goiás, né? Faz tempo. Vocês que vão mais pra lá, né? Tem os filhos, que são os netos. Então, assim, é uma forma também de homenagear o legado da Atena. As pessoas têm mania de lembrar quando se parte. Então, a gente tem que homenagear quem fez e faz parte da televisão brasileira, gente. O que o Datena, pai, se você for estudar quantas pessoas ele ajudou, isso ele não fala, mas são pessoas conhecidíssimas. Né? Foi o Datena que me acolheu, sou isso. O Datena que me deu a oportunidade, ele que me ajudou naquela TV tal, seja na Band, na Record, nas outras que ele já passou. Então, seu pai tem realmente essa caridade artística dos colegas de trabalho, e muitos são gratos e falam isso nos bastidores. É bacana a gente ouvir isso, né, de uma pessoa que a gente sabe que realmente tem um coração grande, como eu disse. O coração dele é um coração tão grande que, na verdade, as pessoas falam, vocês parecem muito com seu pai, você lembra muito do seu pai, mas eu não chego nem perto de ser a pessoa que ele é, para te dizer a verdade, viu, Gui? As pessoas falam que os filhos, às vezes, vão nascendo e vão sendo a forma aprimorada, né, do pai e da mãe. Isso no meu caso é completamente fora do normal, porque tanto a minha mãe e meu pai, para eu chegar no nível que eles são como pessoa e como profissionais, tá muito longe, Gui. Tá muito longe, para ser sincero. E o meu pai veio lá de baixo, né? Tem gente que às vezes fala, poxa, o Datena anda de carro às vezes de luxo, ou mora numa casa grande, né? Mas as pessoas não sabem de onde, na verdade, ele veio, né? A nossa família veio. Ele veio de lá de baixo, ele passou por todos esses setores da televisão também. Todas as etapas, né? Todas as etapas da televisão, ele faz o que você pedir para ele fazer na televisão hoje, ele faz com extrema competência. Isso você que também, é o respeito, Datena, né? Que... passou por etapas que poucas pessoas têm por ser um pai famoso, um pai reconhecido. Mas você também aqui em Goiânia fizeram coisas que não está nem um pouco em qualquer script de televisão, né? Que você chegou ao ponto até de entrar pro lado gourmet. Fala um pouco da questão dos pit dogs, até chegar no ápice do sucesso de estar ali dividindo até horário e entregando para o seu pai no seu nível estadual, ele nacional. Vocês dividiram janelas algumas vezes na mesma emissora, mas existe um Datena que muitas pessoas não conhecem, que é hora de vocês conhecer, para a gente saber que existe o nosso tempo, existe o nosso momento, e a gente tem que aprender a respeitar para não desistir. Muitas vezes a gente se desiste porque a gente não respeita o tempo. É só o tempo que ensina, né, Gui? Eu, com 44 anos hoje, eu sei disso. Né? E meu pai sempre falou isso. Você tem que ter calma, tem que ter paciência, porque o tempo, né, e Deus vai te ensinar. E a gente, quando é novo, a gente realmente não entende. Tem essa paciência, né? Não entende. Hoje eu consigo entender, né? E espero que eu consiga passar para meus filhos também o aprendizado que meu pai deu. E eu tenho 2 meninas, eu tenho certeza que elas vão ter muito mais inteligência do que eu tive, né? Mulher é mais madura. A vender sanduíche? Eu vim a gente falou de delegado federal, me formei, comecei a fazer os cursos que tinha para fazer, para especializar, para fazer o concurso. Só que durante esse tempo, Gui, você fazendo o mestrado, você fazendo o doutorado, estudando, eu comecei a perceber
que eu não podia ficar só estudando. Você terminar uma faculdade, ficar estudando e aguardar um concurso que a gente não sabe quando vai sair, porque E tem um concurso. pai famoso, né? A gente tem que lembrar que nesse momento existe um pai famoso. Ele já tinha decolado na carreira. Ele já não era mais o Datenão lá de Ribeirão. Ele já tinha um reconhecimento já na televisão. E nem por isso você se acomodou, entrou nas asas e dentro do coração largo que você mesmo fala e correu atrás de seus sonhos ao ponto de... É aí que vem o detalhe, porque eu estava me sentindo, na verdade, inútil estudando. E sem previsão de você ter um curso. O meu pai já tinha deslanchado, a gente tinha uma grana para poder ficar estudando e aguardar. E é até triste, porque vários colegas que estudavam junto, às vezes largavam o emprego quando havia uma notícia que poderia sair o concurso. Largavam o emprego e ficavam estudando o dia inteiro e não saiu o concurso. Enfim, fiquei 2 anos estudando, fazendo mestrado, doutorado. Eu simplesmente liguei para o meu pai e falei, pai, não dá mais, eu tenho que trampar, eu tenho que trabalhar. Não, filho, eu tenho uma grana, eu vou te manter, espera e pode estudar. Eu falei, de forma alguma, eu não vou ficar parado só estudando. Aí que eu vim para Goiás, conheci a minha linda esposa, Fabiola, amor da minha vida, e vim para Goiás. Falei, o que eu vou fazer? Aqui em Goiás. Poxa, o que eu vou fazer? Advogado, eu nunca tive vontade de ser. Essa é a grande verdade. Podia ser até juiz ou algo assim, mas eu teria que estudar também. Teria que esperar do mesmo Eu tinha que pôr a mão na massa. Eu peguei a minha saveiro, eu tinha uma saveirinha daquela surf, bonita pra caramba. Você lembra, Fernandinho? Fernandinho Souza aqui com a gente, grande Fernandinho. Botei minhas coisas na saveira e vim. Eu falei, eu vou montar um hot dog, é um hot dog grandão que tinha lá em São Paulo, acho que tem até hoje, chamava Black Dog. E eu trouxe como franquia. Sim. Eu preferi uma franquia porque, poxa, você tem o know-how do cara, Isso, então tinha um dá pra manejo você um pouco aprender. que pronto, né? Montei o lanche. E onde né, era, hot dog. Vicente, o lanche? Era ali no Vaca Brava. No Vaca Brava. Tem uma galeria ali, bem ao lado da onde era o Cabanas, restaurante Cabanas. Lembro, bem o Show conhecido. Brahma também foi lá um tempo. Fica na T10 Isso, com bem a, na esquina, com a na T3. esquina, isso mesmo. E chamava Black Dog. Então, e eu sempre adorei fazer lanche, essas coisas. Eu sou bom pra caramba fazer lanche. É difícil ter alguém que faz lanche igual eu. Fui lá, fiz o treinamento e tal. Como qualquer ensinei empreendedor e tudo. Ensinei a galera a fazer. Montei, né? Gastei uma graninha legal, uma graninha que eu tinha, é claro, com a ajuda do meu pai também, e montei essa lanchonete. Foi legal, foi bacana, foi uma baita experiência aqui. Foi o primeiro negócio, né? Foi quando eu comecei a ganhar um dinheiro e realmente me sustentar. Foi virando, foi dando foi certo. Bacana pra caramba. Eu comecei a inovar, na verdade, a franquia dele, porque ele não fazia delivery, ele não tinha sacolas diferenciadas. Então além de aprender, ajudando. você começou a ensinar, né? Ensinei. Quem hoje. divide, multiplica. Hoje ele tem vários detalhes que a gente criou aqui, na verdade. Eu fiquei com essa lanchonete, acho que 2 anos e meio, 3. Porque já com 2 anos como empresário, eu comecei a me interessar também pelo ramo de construção. E montei uma construtora para fazer condomínio de casa popular. Isso estava muito na moda na época também, né? As pessoas estavam ganhando uma grana legal com isso. E eu via que tinha muita gente fazendo casa, mas casa ruim. Entregavam casas para as pessoas que pagam em 30 anos, uma casa que rachava em 2 meses. É uma baita de uma sacanagem, né, Gui? Você construir uma casa para uma pessoa, um sonho de ter a primeira casa, entregar uma casa mal feita, eu falei, não, eu vou fazer um negócio bacana, legal, e comecei a construir. Aí, junto com a construção, que começou a dar muito certo, a construtora começou a andar muito bem, ficou difícil de conciliar também com a alimentação, porque a alimentação você tem que estar lá o tempo todo. A alimentação a gente não brinca, porque você brinca com a vida das pessoas. E quando o dono não está lá, é difícil, é complicado.
Nesse meio tempo foi abrindo bares demais E aí lá vai na chegar época, uma hora que a pulguinha da televisão, que já estava no seu DNA, né? É a semente. Tem coisas que afloram mais rápido, tem coisas que afloram um pouco mais demorado, dependendo da safra, da plantação e do clima. E já depois do intervalo, vamos descobrir juntos como é que o Vicente da Atena Neto, ou o Vicente, ou o Dateninha, eu chamo ele de Dateninha, ele chama o pai dele de Datenão, né? Como é que ele foi parar na televisão? A gente já descobriu que o pai dele já tinha um princípio ali, mas realmente essa coisa de peixe, peixinho é? Vamos descobrir já, depois do intervalo. Volte já. Eu vou contar várias, mas o papo tá animado, desconstruído. É sério, mais apimentado. Nosso convidado de hoje é Vicente da Atena, grande comunicador do Brasil, filho de peixe. Agora que peixinho é? Vicente, o seu pai realmente, assim como o Faustão virou símbolo da Rede Globo e a Xuxa, o seu pai também foi símbolo da Rede Bandeirantes, né? Às vezes a minha mente e o meu coração às vezes tem que compreender que ele está numa outra emissora. Foram muitos anos ele sendo âncora, né? Era uma troca muito justa de bandeiras com o apresentador, identidades se confundiam. Era difícil olhar para a Band e não ver da Atena, e o casamento foi igual da Ivete, sem a gente menos esperar. E aí se falou que a Band demitiu seu pai, depois o seu pai, não satisfeito com algumas coisas, não quis mais. Quantos tem esse imbróglio com o seu pai? Mudança de emissora, de bandeira, que para nós que trabalhamos na televisão é muito complicado, porque a gente tem amigos todos os dias que quando a gente vai para outro canal nos perdem. Sim. Né? Então seu pai era tarde, era a cara de um helicóptero, era a cara de muita coisa, né? Quando ele saiu, ou levaram ele à saída, ele divide isso com vocês, ele liga, Vicente, está acontecendo isso, ou quando vocês são pegos de surpresa também. Como é essa comunicação interna, se você pode falar, Elógio? Olha, eu vou falar na verdade, tem muita coisa pessoal, né? O meu pai é um cara muito reservado, Gui. Ele nunca vai dizer, né, realmente o que aconteceu, né, durante esse período da saída dele da Band, né? A Band, aliás, que é um nome que ele criou, Band, porque ele falava Band na época do esporte, né? Até chamaram a atenção dele, você não pode falar Band. Tinha que falar Bandeirantes. Falar Bandeirantes. Aí começaram a ver que o pessoal gostou. A Band, e virou um... O que era um bordão se transformou numa marca, né? Virou o bordão. Ele devia até ter registrado, patenteado. Registrado, porque ele tinha ganhado uma grana. Enfim, você falou da relação da Ivete, né? E eu ouvi você falando, eu não sei direito do caso, mas eu ouvi você falando em traição. Parece que pode ter tido uma traição. Pode ter acontecido uma traição, porque ela deixou bem claro, Vicente, que a única coisa que ela não perdoaria num relacionamento, várias vezes, seria uma traição. Palavras da Ivete Maria de Sangalo. Então você comparou muito bem a relação do meu pai também com a Bandeirantes. Porque nesse meio tem traidor pra caramba. E pra quem não conhece a televisão, tem muita gente traíra. De verdade. E o meu pai foi traído pela Bandeirantes. E ele não foi demitido. Ele entregou a sua carta de demissão na mesa do diretor da Bandeirantes. Isso ninguém sabe. E isso que eles ainda tentaram plantar que iam demitir ele. Depois da política, daquele negócio da cadeirada e blá, blá, blá. Meu pai fez muitos inimigos na política, claro, ao longo dos anos, né? Como eu disse, a gente briga muito com o político, a gente cobra o político, né? A gente está nesse programa, na verdade, para cobrar a ação dos políticos. Um dos maiores inimigos que meu pai tinha era o prefeito atual, que era o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes, do MPB, porque ele sentava o porrete nele todo dia, porque é uma má gestão e com vários detalhes que a gente não vai agora também elencar aqui, que são muitos detalhes mesmo,
né, de uma gestão aí envolvida com crime organizado, enfim. Né, após a política, onde ele não ganhou o cargo e o prefeito atual acabou ficando, o povo escolheu. Mas ganhou protagonismo, né, dessas eleições. A cadeirada foi bacana, eu achei legal, você não achou? A gente dividia a mesma emissora. Eu perguntei assim, cara, com todo respeito, eu falei, eu não vou poder noticiar isso se eu perguntar pro Datena. Eu falei, Datena, eu posso falar da cadeirada do seu pai? O Pablo Marçal deu sorte, porque era pra eu estar lá no dia também. E eu tive que remarcar meu voo, você imagina, Fernando? Ia ser legal, ia ser cadeira de lá e de cá. Nossa Senhora. Né? Porque ele mereceu e muito, mas isso aí já passou. E pós a política, eles queriam encostar o meu pai. Eles queriam dar outro programa pro meu pai. A verdade é essa. Então eu acredito que pode ter havido uma pressão política do governo de São Paulo, por a emissora estar em São Paulo. Eu não posso falar nomes. Sim. Até mesmo porque mas, eu não posso é uma dedução acusar. Um pouco minha, assim, né? Que pode ter havido... Eu não posso acusar, mas você como um ótimo observador, Gui, você sabe que essas coisas acontecem. E ele simplesmente não aceitou. Né? Não aceitou, entregou a sua carta de demissão e logo depois veio o convite do SBT. Né? Que é um... Então não foi uma troca. O SBT não entrou no lugar da Band. Primeiro houve um rompimento, né? Uma finalização por N motivos. A gente sintetizou alguns, até em respeito ao Datena, o pai, todas as prerrogativas sobre o assunto. E aí depois, né? Quando houve desligamento, enfim, o SBT ligou a anteninha, a antena para o Datena. Então, vamos ligar para o Datena. Ele estava tranquilo em casa. Tinha pedido a sua demissão, é claro. Tranquilo de certa forma, porque foi traído. Né? Retiraram um programa que ele deu praticamente a vida, 3h20 por dia, em pé, apresentando aquele programa durante quase 20 ou mais de 20 anos. O que é legal, Datena, você vê, a gente aqui faz um programa, a gente tenta botar uma mesinha, botar uma pimenta, um jarrinho, e o cenário do seu pai sempre foi ele, né? Ele e uma tela... Não nada mais do que isso, né? Você vê como o cara tem uma comunicação, a gente vê programas, eu saí porque não tinha cenário, eu saí porque não tinha tapete, eu não saí porque nisso. Não, nós estamos falando do maior comunicador do Brasil, o maior tempo no ar, quando o assunto é jornalismo de verdade, só tinha ele e Você sabe o que é engraçado, Gui? As pessoas assistem o meu pai ouvindo, desligam a TV e ficam ouvindo. Não ficam olhando às vezes na TV. Muitos fazem isso. Isso foi comprovado através de uma pesquisa, até mesmo que fizeram lá na televisão na época. O pessoal liga a TV e fica ouvindo ele. Pela voz eles reconhecem, não é nem pela fisionomia, né? E meu pai, poxa, ele se sentiu traído e foi traído, né? Eu não posso, vou dizer mais uma vez aqui, ficar acusando ninguém, né? Mas é o que queriam fazer. Dar um outro programa para ele, retirar o programa que ele fazia, até mesmo porque os políticos sentem quando apanham, e principalmente do meu pai. O resultado vem, vem. Tapa é bem maior e chega mais, assim, bem mais longe, né? Aí teve o SBT, foi pro SBT. Ele sempre teve vontade de trabalhar no SBT. Na verdade, ele já teve um contrato assinado com o SBT, com o Silvio. Isso também ninguém sabe. Na casa do Silvio, no escritório do Silvio, ele assinou um contrato com ele e estava tudo certo. No outro dia, o Silvio ligou, pediu desculpa, falou: Datena, desculpa, mas eu não vou poder cumprir com o nosso acordo. Eu acho que foi o dono lá da outra, ligou e falou: não, você não vai fazer isso comigo, pelo amor de Deus e tal. E o Silvio acabou desistindo. Mas o Silvio sempre quis que ele fosse para lá. Houve esse desejo, né? Aí as meninas em vida conseguiram concretizar, né? Nem que seja por muito tempo. E parece que seu pai estava se sentindo incomodado com uma outro tipo de pessoa. Isso é o que vem na minha mente, eu não sei se é verdade. E também se desligou muito rápido do SBT. Não só com uma, mas com várias.
Mas existiu Várias. um tipo de desgaste com outro apresentador, Datena? Não. O que houve lá foi a vaidade. Ele chegou no local e ele, pô, Gui, você vê a felicidade que ele tava. Ele me ligou por vídeo, né, nesses FaceTime, falando, poxa, isso aqui é um lugar mágico, parece a Disney. Ele tava feliz pra caramba de estar lá, né? E eu falei, pô, pai, aí é o seu lugar, é um ambiente bacana, legal. Se sentiu acolhido, né? Teve aquela De primeira coletividade. se sentiu acolhido pra caramba. E as coisas começaram a dar certo, poxa. É só você pegar os números aí, de quando ele entrou lá, a Record ficou desesperada pelo segundo lugar, porque a audiência foi subindo de uma forma impressionante, que ele começou a alavancar, né, o jornal que vinha logo depois dele, né, com o apresentador que você sabe também que tem uma vaidade que eu vou te dizer, né, vai além de tudo, vaidoso, né, o Ratinho, que é um personagem do SBT, que é a cara do SBT, que foi uma pessoa que ajudou muito o meu pai a ir para lá e não queria que o meu pai também saísse de lá. Meu pai adorou as filhas do Silvio, a Patrícia, né, tanto a Patrícia como as outras meninas também, e não foi por parte dos grandes, mas pessoas dentro do jornalismo mesmo, né, diretor, alguns dentro do jornalismo começaram a fazer um conchavo. E chega um momento que a gente tá aqui, ó, que a gente quer paz. E o meu pai sempre foi um cara lutador, brigador. Ah, você quer brigar, então nós vamos brigar. Só que ele gosta de brigar com gente grande, ele não briga com gente pequena. Ele gosta de brigar com gente grande. Só que ele me ligou, ele falou, pô, filho, os caras estão me enchendo o saco aqui. Eu não aguento mais, eu já não tenho mais idade para isso. Falei, não, poxa, aguenta, tá legal. Né? A audiência tá bacana, vai ficar cada vez melhor. Ele falou, pô, mas eu não aguento mais brigar na minha vida, eu já fui traído, né? E agora tem que ficar brigando todo dia, por brigar. Por mimimi. Poxa, é difícil. Eu falei, pô, aguenta. Não, eu não aguento mais. Foi lá e simplesmente entregou a carta de demissão por causa de picuinhas e Fechamos vaidade. mais um ciclo, né? E aí agora tá na Rede TV, né, já tem um tempinho, estão se organizando, né? Porque tudo vai mudando, a esfera, a dinâmica, a construção, o digital, então a gente vai se adequando a cada realidade, né? Mas eu acho que é difícil, para quem é acostumado com aquilo todos os dias, não tem a ver com bandeira, tem a ver com ser útil à população, que seu pai foi útil à população. Acho que a gente incomoda isso e as pessoas às vezes acham que esse trabalho nosso aqui é lúdico, se confunde com um circo e um grande picadeiro, mas não somos só formadores de opinião. Muita coisa no Brasil se desenvolve, se descobre e se põe por conta da televisão. Vocês sabem disso. A gente tem um Fantástico, né, que faz um trabalho muito bom. A gente tem que respeitar o jornalismo de verdade, o sério, o investigativo, sem tendências, né? Eu acho que o Datena tinha muito isso, né? Às vezes ele era parceiro do cara, mas se o negócio tá alagando e a causa é porque tá entupido, o cara vai lá e desentope. Às vezes eu lembro, ele falava muito isso. Depois de um ano, passa essa reportagem. Tava a mesma reportagem, ele reclamando do mesmo córrego e a folha que caiu em top e o cara não fez. Então aí não tem como. Então, não só o Datena como o Vicente, todos os comunicadores de verdade amplificam, às vezes, a dor da sociedade perante ao poder público, não importa a esfera. Então a gente tem que sempre dar credibilidade à televisão. O digital está crescendo, mas está se perdendo entre o certo e o errado, o verdadeiro e o falso. Agora a televisão de verdade, a registrada, a bonita, a inteligente, essa tem que ter responsabilidade. A gente não pode vir aqui anunciar uma panela que explode, um produto que contamina, que mata. No digital você se perde. Não? Então assim, a gente tem que respeitar e às vezes o seu pai realmente só emitiu o desejo de uma população. E como é que você foi parar na televisão? O cachorro quente estava dando certo. Tava. Do cachorro quente à construção. Sim. Tava dando certo. Porque você enlargueceu o seu olhar empreendedor. Sim, eu comecei a construir. Eu sempre gostei também dessa parte de arquitetura e tal, casa. Eu gosto muito de reforma, né? Reformar, pegar uma casa e reformar.
enfim, estava dando certo. E na época, o senador Cajuru, hoje, ele tinha virado vereador por Goiânia. Ele falou, eu vi, né, o Cajuru, que é padrinho meu, ele falou, Vi, eu estou precisando de alguém para me ajudar num projeto social que eu tenho aqui no gabinete. A gente faz doações, né? Eu pego parte do salário, parte de algum dinheiro que a gente recebe e a gente faz doações. Eu preciso de alguém para poder levar essas doações e registrar em vídeo, como se fosse um repórter. Um repórter. E ele começou a fazer um programa digital, né? O Cajuru, que é inovador, você sabe disso. Sempre. Começou a fazer um programa digital como vereador, com aquele fundo do pano verde, que pouca gente não sabe, que é um pano verde, né? Que é um fundo de mentira, e ele apresentando um jornal e eu como o repórter levando as doações. E eu tinha feito, acho que... É que eu fico imaginando o Cajuru, gente. 2, 3 reportagens. E o Vicente do outro lado, entregando, registrando, e o Cajuru daquele jeito dele emblemático, que ele nunca deixou de ser assim, nem como político, nem como apresentador, nem comentarista, né? E tava o Vicente lá, ralando com as coisinhas do Cajuru. E eu comecei a entregar, não só a entregar disso, das entregas que eu ia fazer, né, das doações, ele falou, poxa, eu não sabia que você falava bem assim, né? Não, peraí, vamos fazer mais. Agora você vai para as denúncias. Aí eu comecei a ir para a denúncia. Foi aumentando Aí a eu ia no CAIS do Itaipu, a UPA do Itaipu, que eu lembro direitinho desse dia. Eu cheguei lá, o CAIS, uma loucura. Um caos. Um caos total. E o câmera ia comigo. A hora que o câmera chegou, o povo ficou desesperado. Eu falei, opa, aí tá o negócio. E eu comecei a falar. Ele falou, aqui você não pode filmar. Eu falei, eu posso filmar. Eu sou da imprensa. E eu sou do gabinete do Cajuru e tal, que é vereador, eu posso estar aqui, enfim. A fila começou a andar, Gui. A coisa em 20 minutos a fila andou. Eu falei, poxa, mas não é que funciona isso mesmo, né? E aí eu comecei a fazer as denúncias e como repórter e tal, o Cajuru falou, peraí, cara, você tá falando bem pra caramba na TV, eu não sabia que você desenvolvia assim, na verdade nem eu sabia que eu desenvolvia. E ele falou, poxa, vamos falar com um pessoal da TV, que é amigo meu, né, que eu acho que você vai fazer um programa. Eu falei, eu fazer programa? Pode ser, ué, mas aí a gente grava, não, você vai fazer ao vivo. Eu falei, eu fazer programa ao vivo? Eu não sei, poxa. Aí foi quando ele falou com o pessoal, né, na época da Band aqui, e nós fomos fazer um piloto. Gui, quando eu entrei no estúdio... Seu pai já estava na Band de São Paulo? Porque eu sempre trabalhei atrás das câmeras. Seu pai já estava na Band de São Paulo? Não. Já estava na Band em São Paulo. Até então já foi tudo muita coincidência, né? Já estava há muito tempo já no Brasil Gente. Inclusive, nessa época, o outro irmão, né, o mais velho, já tinha ido para lá. E quando eu entrei no estúdio, falou, vamos fazer o piloto. Ah, como que é? Bacana. E tem gente também que não sabe, mas tem aqui as câmeras e tem o TP, que dá para você ler algumas coisas e tal, se você quiser. Ligaram as câmeras lá e eu comecei a falar, falei, poxa, mas isso aqui é legal pra caramba, ué. E eu gostei, me senti em casa, Gui. Eu falei, por que eu não fiz isso antes, sabe? Aí eu me senti em casa, eu me senti bem. E nós fizemos um piloto. Depois de 20 dias eu estava ao vivo. Na Band. Na Band. E o seu pai na Band. Na Band. E aí tudo começou a acontecer pro Vicente, comunicador, apresentador de televisão. Foi desse princípio, desse start que você e o Cajuru têm. Um abraço, Cajuru. A gente tem que falar também as pessoas, né? Sim. Pro Vicente, acho que você nasceu para isso. E você teve a percepção quando você chegou no CAD, opa, a imprensa pode muito mais do que ela imagina. Se a minha presença fez uma vez a fila andar, então, às vezes, se eu tiver um programa, eu posso fazer um estado também andar. Isso é uma percepção dos grandes, né? Esse foi o pulo do gato. Fomos para a Band. Esse foi o pulo do gato.
E até o meu pai ficou surpreso. Ele falou, poxa, mas você sabe apresentar? E ele não me assistia, ele ficava nervoso. Ele não queria me assistir. Ele é perfeccionista, já pensou? Ele é demais. Ele ficava agoniado, será? Eu falei, poxa, aquele pensamento que eu tinha antigamente, sabe? De, eu tenho que ser igual ao meu pai. Não adianta, eu nunca vou ser igual ao meu pai. Eu nunca vou chegar nem próximo do que ele é. E nem precisa. Mas eu posso ser competente, lógico. Foi isso que eu pensei. É o espelho. Foi isso que eu pensei. Então, vou lá e faço o meu e pronto, acabou. E eu comecei a fazer e comecei a gostar pra caramba. Comecei a gostar do ambiente que eu já conhecia, óbvio, né? Tudo como funciona. Mas a apresentação foi uma coisa assim que mudou realmente a minha vida. Eu parei logo depois de um ano, já fechei a construtora também. Falou, calma. Falei, não, é isso aqui, vou focar e ficar só nisso aqui mesmo. Gente, eu vou pro rádio intervalo, pro último bloco com o Vicente, ó. A pergunta que não quer calar, ele vai ter que responder. Olha o Sidney Magal aí, ó. Não parece o Sidney Magal? Onde é que estava Vicente da Atena na hora da cadeirada? Assistindo? Ou o pai dele ligou? Eu vou revelar isso daqui a pouco. Ao vivo tem Pimenta na sua tarde. Eu volto já. Tá na ponta da língua, tá no... Tá cheio de fofoca, mas eu tenho uma, ó. Essa é pesada, é forte. O Black Friday tá declarado. E o Bazar do Professor Alcides, moda, calçado, esporte e brinquedo, com certeza tá nesse movimento de promoção, ó. Papelaria, cama, mesa e banho, departamento, tudo isso na maior loja de departamento da nossa região. Agora, hoje tá tendo, e 28 e 29, descontos que chegam até 70%. Olha, tem muita coisa que você espera o ano inteiro para comprar. Muita prefeitura já até liberou o 13º e o pagamento, inclusive, a Aparecida de Goiânia já está na conta. Corre lá, pessoal de Aparecida também, no Bazar do Professor Alcides. 28 e 29 ainda tem Black Friday, 70% de desconto, ó. Várias unidades, o nome de confiança em Goiás. E continuamos com a nossa entrevista para lá exclusiva. Vicente da Atena, a Pimenta, na hora da cadeirada, Ixi. Onde você estava? Agora você é a hora estava da pimenta, dormindo, assistindo seu pai. Quando Tava aconteceu assistindo. aquele momento, você estava assistindo? Assistindo. Você achou que era Eu brincadeira? até te falei, você lembra que no comecinho o Pablo deu sorte que era pra eu estar lá. Você estava todo mundo assistindo, né? A família, lógico, era seu pai. Eu tinha um voo, eu desmarquei porque eu tive uma reunião de última hora, desmarquei o voo e fui 2 dias depois da cadeirada, mas era pra eu estar lá. E aí ia complicar, porque eu acho que eu ia dar a cadeirada antes do meu pai. Porque ele chegou a falar tanta bobagem, sabe? Uma agressividade. Você ligou da hora pro seu pai? Você teve tempo de pegar o telefone? Na hora. Que viu? Na hora, logo depois. 2 minutos. Você viu? Esse cara fez? Porra, o que esse cara fez? E eu falei, poxa, você não acertou a outra. Ele falou, não deu tempo. Sua mãe o coração. Não deu tempo. Eu chutei eu não lembro o que era, que eu chutei, acho que foi a cama. Rapaz do céu, mas eu fiquei tão nervoso. Eu já estava nervoso porque ele tava ofendendo ele, né, de uma forma tão vil e covarde, com blasfêmias, com ataques que a gente, assim, não imaginava. Ele chegou até mesmo me atacar logo depois disso, né? Mas hoje tá tudo certo. Eles estão, inclusive, tentando se acertar, são processos. O calor da meu emoção pai... passou, né? Isso, e é normal, e tudo fica muito reflexível. Lógico que existe um processo em cunho na justiça, mas existe a nossa justiça, né? E no mundo de hoje... Ele pediu desculpas. Pediu, né? Ele pediu desculpas publicamente no programa do Danilo Gentili. Inclusive, meu pai não tinha visto, eu liguei pro meu pai e falei, pai, o tal do Pablo, ele falou no Danilo Gentili e pediu desculpas. Eu falei, poxa, eu não sabia, vou ver. E meu pai achou legal. E como eu te disse, meu pai, se fosse antigamente, né, com o temperamento que ele tem, acho difícil ele perdoar. Mas hoje ele não tá mais nesse negócio de brigar. Meu pai tá querendo descansar. Tá querendo ficar de boa,
sabe? Será que a ele gente só não pode parou ter- até hoje, você sabe por quê? Eu ia te perguntar isso, será que temos um princípio de aposentadoria em breve ou não? Ele só não parou, ele ia parar, ele só não parou porque ele foi traído pela Bandeirantes. Só por isso. Vamos dizer no Nordeste, por desaforo, vocês vão ver quem é que vai se encostar. E quando ele saiu de lá, né, quando ele rompeu com a Band, ele sentiu muito, né? Isso é uma coisa lógica, porque ele entregou praticamente parte da vida dele ali com É o emoção que eu tô te falando, mesmo. mas era uma parte dele mesmo. Ele né? saiu e eu também saí. Não era um emprego, era uma vida. Era uma vida. Não era um emprego, era uma vida. Poxa, a história que ele tem, que ele teve com a Bandeirantes, foi uma história, né, que quase ninguém tem na televisão. E eu senti junto com ele. Eu digo aqui, e pode estar ao vivo aqui filmado, eu posso trabalhar com uma afiliada que não seja do mesmo dono da Bandeirantes de lá. Mas Bandeirantes, mas nem se me oferecesse 3, 4 milhões por mês, eu não trabalharia lá nunca. Nunca. Para esse Johnny Saad, para esse povo dessa Bandeirantes, eu não trabalharia nunca. Porque eu gosto de gente boa e não de gente traíra, como eles são. Pode ser afiliada, que não seja dono Sim, dele. que não esteja no domínio do guarda-chuva operacional dele. Inclusive, eu tenho um programa que é da TV Sucesso também, mas não tem nada a ver com esses caras aí da Bandeirantes. Eu senti, e o meu pai sentiu. Infelizmente, o mais velho não sentiu. Aí, né, Cada um com a sua fica dor, no ar. né? Cada um com a sua dor. Mas agora chega um momento muito importante e a pimenta não é negativa, é positiva. A gente tem que homenagear em vida quem realmente tem histórias que fazem vida. E a vida é feita de histórias. Ouvimos, compartilhamos uma delas. Desistir jamais. Nem sempre o conforto é necessário para o crescimento, para o progresso. Ele deixou bem claro isso. Poderia ter lutado e esperado por algo, mas às vezes foi na busca da necessidade de um povo que aflorou realmente o seu verdadeiro sentimento, que é pela comunicação. Vicente, nós temos uma homenagem para você, nosso estado, a nossa emissora, na ponta da língua, entendeu? E olha, levante lentamente. Homenagem? Ó, do seu lado não tem uma cortininha azul? Levantar? Não, levanta a cortininha azul. Ah, levantar a cortina. É, lentamente. Lentamente. Isso. Oh, que isso, cara. Que bacana. Que legal. Lindo. Que leve lá para fazer parte Lindo do seu rol de azulejo, não história, eu, que né? sou feio pra caramba. Porque o azulejo Que é um homenagem. material que não arranha. Que bacana. Isso significa que nada e ninguém vai arranhar a honra da sua família, do seu legado e da história do seu pai. Amém. Tá bom? Amém. Muito obrigado por ter vindo, Obrigado, meu por irmão. ter recebido e aceitado o É uma nosso honra, convite. Uma honra. Obrigado Tá bom? mesmo por tudo. Obrigado a todos aí, né? Todos que fazem parte aqui da TV PUC, é o Márcio, grande Márcio Paiva, o Fernandinho. Até o SBT pessoal veio todo aqui, da equipe. gente. É, você vê? Você tá importante, estamos Eu importantes. não, você que é muito importante, você sabe disso. Obrigado. E eu me despeço de vocês aqui ao lado da Teninha. Um abraço pro Datenão e pra você que acompanha e acredita na televisão brasileira. Muito obrigado. Eu volto segunda-feira ao vivo. Tem pimenta na sua tarde. Vai, sobe essas letrinhas que de artístico quer ir embora. Beijo, fiquem com Deus. Até a próxima, hein? Desculpa se eu fui muito sincero.